Olá, meus amores, boa noite, espero que estejam todos bem. Aliás, não boa noite, né? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? Não podemos esquecer que o coronavírus ainda não foi embora, não é mesmo? Galera, é o seguinte, eu tô devendo uma aula, já faz um tempo, de teoria geral do processo. Aí, já era para eu ter mandado essa aula, já era para eu ter gravado e mandado há bastante tempo. Porém, tia Morgana, final de semestre, é uma loucura. Mas, né, antes, né, dos 45 do segundo tempo, estou eu aqui humildemente vindo, né, fazer esse vídeo para vocês. Galera, é o seguinte, eu mandei o material para vocês, tá? Então, você já tem esses slides. Vocês só precisam acompanhar e fazer as anotações que vocês quiserem, tá? E aí, a gente vai conversando e eu vou dar aula. Vão ser 3 vídeos, tá? De 30 minutos, cada um com 30 minutos. E aí, eu vou colocar no YouTube para vocês, tá certo? Então, essa é a parte 1, né? O primeiro vídeo sobre funções essenciais da justiça, tá certo? Complementação à aula que será, no caso, 12, né? Complementação à aula 12, tá bom? Que a gente vai terminar o Poder Judiciário. Então, bora nós, mãos à obra. Galera, é o seguinte. Quais são as funções essenciais da justiça, né? Primeiramente, o Ministério Público. Gente, o Ministério Público, ele é extremamente essencial. Ele não funciona apenas como custos legis, né, como guardião do processo, mas ele tem poder de polícia, ele pode tomar certas atitudes para fazer com que o processo ande mais rápido. Eu, particularmente, sou muito fã do Ministério Público. Eu acho das funções essenciais, uma das mais importantes. As outras também são, tá, galera? A gente acaba falando assim, mas todas as funções são importantes. Todas as funções que estão dentro dos processos, que estão dentro do fórum, são importantes para a condução dos processos. Então, quando a gente fala de Ministério Público, a gente está falando, eu vou ler aqui para vocês o que fala a Constituição, é na Constituição, né? O que fala a Constituição sobre Ministério Público, tá? Só um instantinho. Deixa eu só abrir aqui a Constituição. Sim, já deveria estar com ela aberta? Lógico que sim, mas vocês me conhecem, né? Tia Morgana, 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. Então, tanto, né, custos legis de defesa da ordem jurídica e do regime democrático, como ele pode funcionar como autor de determinadas ações coletivas relacionadas com interesses sociais e individuais indisponíveis, tá certo? Se não me falha a memória, é lá no CDC que a gente tem o que são interesses difusos, interesses coletivos. Deixa eu abrir aqui para vocês o CDC. Abrir não, ler para vocês, né? Eu sou uma pessoa legal. Só um instante, galera. Cadê? Acho que é o 81, deixa eu ver se eu acho, galera. Pronto. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos, os transindividuais de natureza indivisível, que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Por exemplo, alguém que mora próximo de uma represa, alguém que mora perto de uma indústria que esteja poluindo, certo? Os interesses ou direitos coletivos, né? Os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, por exemplo, uma empresa que maltrata os seus empregados, né? Que reduz todos à condição análoga de escravo, e os interesses ou direitos individuais homogêneos, os decorrentes de origem comum. Por exemplo, também pode ser
a poluição da represa, né, de onde os pescadores retiram os peixes. Então, esses são, de acordo com o CDC, artigo 81 do CDC, e são da alçada do Ministério Público, tá certo? Então, o Ministério Público, ele tem responsabilidade sobre essas, aliás, ele tem ingerência sobre esse tipo de ação, tá certo? Primeiro, atende aos interesses primários da sociedade, pensa na sociedade como um ente coletivo. Então, sempre que alguém me pergunta assim, Morgana, o que eu posso fazer? Tá acontecendo assim, assim, assado. Eu se procura o Ministério Público. E aí, o Ministério Público, ele tem algumas abas, né? Ele tem alguns braços. Aí você procura o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Vai depender do âmbito de competência daquele problema que você está querendo resolver, tá certo? Gente, não preciso nem falar que o Ministério Público tem autonomia funcional. Meu Deus. Autonomia funcional, autonomia administrativa e independência funcional. Significa o quê? Que ele toma suas próprias decisões, ele é um órgão que se autorregulamenta, ele não deve obediência a ninguém, é tanto que na Constituição ele está separado como função essencial da justiça. Então, ele não deve obediência a nenhum outro órgão, ele não tem que se sobrepujar a ninguém, ele é totalmente independente, ele tem autogoverno, autogerência, ele tem sua própria arrecadação fiscal, ele tem independência funcional, né? Os seus promotores, os procuradores gerais da República, são todos concursados, né? São levados à condição de Ministério Público através de concurso público, de provas e títulos, inclusive um concurso muito difícil, mas é uma carreira que eu considero muito bonita, eu acho muito, muito bonito fazer parte do Ministério Público. Talvez se eu fosse estudar para concurso, eu estudaria para o Ministério Público, embora eu não tenha essa pretensão, não agora. É defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Da ordem jurídica, atuando como custo-legis, acompanhando os processos, principalmente aqueles processos que defendem interesses do menor, né, interesses dos idosos. Tem sempre alguém no Ministério Público ali acompanhando para que o processo ele tenha total e regular andamento, auxiliando as partes a chegarem no melhor acordo para a criança, para o idoso. Defesa do regime democrático, que é algo também extremamente relevante, faz parte da segurança jurídica, faz parte de você poder se exercer livremente, né? Se exercer livremente enquanto cidadão, ter liberdade, ter autonomia para você poder falar e pensar o que você quiser e que isso não gere para você nenhuma consequência desagradável. Claro, gente, né? Tem algumas coisas que se você falar vão ser consideradas criminosas, tá? Por exemplo, você não pode chamar racista, alguém de termos pejorativos, porque isso pode gerar um processo para você, tá certo? Mas fora isso, você tem total liberdade de agir, falar e pensar o que você quiser, tá certo? É claro que, dependendo você pode falar e você pode pensar o que você quiser, mas você vai ter que arcar com as consequências daquilo ali que você está falando, certo? Se for algo que não agrida ninguém ou a pessoa não se sinta agredida, tranquilo. Mas se for algo que agrida aquela pessoa, que deixa aquela pessoa incomodada de alguma forma, ou a pessoa ache que você está agindo com algum tipo de liberdade um pouco mais exacerbada, ofendendo os direitos humanos dela, então você vai ter que arcar com a consequência. Por quê? Porque o seu direito acaba onde o direito do outro começa, não é mesmo? Então, sempre tentar lembrar de respeitar todas as pessoas, tá? E onde isso acontecer, estará o Ministério Público para atuar de conformidade com essa liberdade que não deveria ter sido tão esposada, certo? E aí, como eu falei, né, o Ministério Público ele não se vincula diretamente a nenhum dos três poderes, tá? Embora ele esteja ali atuando mais com o Poder Judiciário, né, de uma certa forma está mais ligado ao Poder Judiciário, porque atua realmente mais próximo dos juízes, mais próximo ali dos delegados, mas não necessariamente ele é uma função do Poder Judiciário, tá? O Ministério Público, como eu já falei,
é independente, não está vinculada a nenhum dos três poderes e funciona diretamente no seu próprio interesse, né? Ou seja, na defesa da ordem jurídica e do regime democrático, tá certo? Certo? Gente, os princípios, né? Ele tem independência funcional, unidade e indivisibilidade. Independência funcional, eu já falei, né? A gente já gastou aqui o nosso latim conversando sobre isso. Ele não se vincula a nenhum dos três poderes, ele se autogoverna, se autodetermina, tem seu próprio orçamento, né? Ele também liberado da União, uma parte, e atua principalmente na defesa desses interesses difusos e coletivos, tá? A unidade, ele possui um núcleo central, né? Tem o promotor, tem o Ministério Público, aí tem os promotores e tem os procuradores estaduais e tem os procuradores federais, né? Que estão lá na esfera, lá em Brasília, no caso, né? E também já falei que o Ministério Público ele não está vinculado a nenhum órgão, então ele é como se fosse realmente um órgão próprio. Não é um dos três poderes, mas é como se fosse um quarto poder. Falando assim um pouquinho mais exageradamente, como se fosse um quarto poder, tá certo? Mas não é um poder, tá? E indivisível porque é um órgão único, é um órgão uno. Você entra como promotor, né? Depois você, como promotor substituto, depois promotor, depois procurador, e assim você vai galgando as suas esferas de competência até chegar lá no alto cargo, que é de Procurador-Geral da República, tá certo? E aí vai morar em Brasília, tá? Então, por favor, estudem, meninos, para vocês chegarem lá, se Deus quiser, tá? Gente, eu tenho o Ministério Público da União, né? Formado por Ministério Público Federal, do Trabalho Militar e do Distrito Federal e Territórios. Morgana, por que do Distrito Federal e Territórios, sendo que o Poder Judiciário não tem essa divisão? Por que tem Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? Gente, porque como ele está diretamente ligado aos poderes, né, a todos os poderes, então tem que ter um âmbito de competência dentro do Distrito Federal, né, dentro da capital da República. E aí tem o Federal, do Trabalho e Militar, que são quase a mesma instância, e os Ministérios Públicos estaduais, tá certo? E aí, quando você for fazer o concurso, você tem só que observar para qual deles você vai estudar e qual deles você vai fazer, tá certo? Porque as matérias são diferentes, tá bom, galera? As matérias que caem nesses concursos, são diferentes, beleza? Gente, vedações para o Ministério Público. Eles não podem receber honorários, nem percentuais, muito menos custas processuais. Ou seja, né? Não podem receber propina para oferecer nenhum tipo de denúncia ou nenhum tipo de parecer, porque vai contra todo o intento do Ministério Público no sentido de promoção da igualdade, né, do regime democrático, defesa dos interesses individuais e coletivos. Então, assim, ele vai atuar nos processos para defender aquelas pessoas e não com essa intenção de ganhar dinheiro, de oferir alguma vantagem econômica, tá certo? Pelo menos não é para ser assim, tá certo? Infelizmente, a gente vive num sistema que é muito corruptível, né? Pelo menos assim. Às vezes você acha que você pode, mas não pode, tá? Nem Ministério Público, nem juiz, ninguém que trabalhe dentro do judiciário pode receber propina de quem quer que seja, para aprovar, para desaprovar, para fazer assim, para fazer assado. Não pode, tá, galera? Ele já recebe o dinheirinho dele, de acordo com a Constituição Federal, e tá tudo certo, né? Gente, não pode também exercer a advocacia, tá certo? MP é MP, ele não pode trabalhar, não pode ser dono de escritório de advocacia, não pode trabalhar com a advocacia. Por quê? Porque ele está exercendo um munus público, galera. Ele tem que se concentrar em atuar para a sociedade, em prol da sociedade. Então, ele não pode exercer a advocacia nesse sentido, tá certo? Porque senão vai atrapalhar a forma como ele atua dentro do seu âmbito de competência para a defesa dos interesses, né, para a defesa da democracia e tal. Não pode participar de sociedade comercial como sócio, né, como administrador. Não pode. Não pode. Inclusive, é bom que também sequer tenha ações de determinada sociedade ou participe de alguma forma, certo?
Por quê? De novo, atrapalha as atividades da sociedade comercial, poderiam atrapalhar o seu trabalho como Ministério Público. Gente, eu tiro por mim. Eu advogo e dou aula. Minha gente, tem horas que bagunça tudo, que eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu não sei nem qual é a prioridade do meu dia. Eu acordo já pensando, eu tenho que fazer isso. Mas eu sequer consigo colocar numa ordem decente. Acaba que muitas vezes eu me atrapalho e não consigo fazer muita coisa. Imagine o tanto de trabalho que um promotor tem, com o tanto de trabalho que alguém que é dono de uma sociedade ou que exerce a advocacia tem. Minha gente, não tem condições, não. Não tem a menor condição. Então, desista, não faça isso, não brinque disso em casa, porque não dá certo. Vai por mim, não dá certo. Estou reclamando? Não estou reclamando. Estou apenas desabafando com os meus amigos. Somos todos amigos. Estou apenas desabafando com vocês, tá certo? Então, assim, não tenho muito a reclamar, não, mas é complicado, galera, é complicado. Tem horas que dá um nó, tem horas que a gente fica preocupado das coisas que tem que fazer, de como é que vai resolver aquilo ali, tá certo? Exercer qualquer outra função pública, salvo de magistério, aí sim. É importante que se diga, eles não podem exercer nenhuma outra função pública, porém, professor, ele pode ser exercido por qualquer outra profissão, tá certo? Ou seja, professor, cargo público, cargo privado, o promotor, ele pode ser professor. Por quê? Porque ser professor não atrapalha as outras atividades. Olha que maravilhoso, tá vendo? Dá muito trabalho? Dá, galera. Mas se pegassem duas cadeiras da sua área, que você já ministra, que você já tem aquela certa intimidade e tal, tipo eu com TGP, né, Direito do Trabalho, fica tranquilo. Porque aí você já tem tudo na cabeça, você já tem as observações e tal, não atrapalha tanto o seu munus público como promotor. Mas eu vou falar, gente, é cansativo, tá? É cansativo, porque você sai da promotoria e vai dar aula, às vezes à noite, né? Ou não sei, em outro horário que você consiga, enfim. O fato não atrapalha. Você pode dar aula e pode exercer o cargo de Ministério Público sem nenhum problema. Inclusive, magistério, você pode dar aula... Várias outras funções públicas você pode combinar com dar aula, tá certo? Tanto em universidade pública quanto em universidade privada. Ou escola, enfim, né? Exercer atividade política partidária. Gente, eu não preciso nem dizer por que não pode, né? Por que não pode? Meu Deus do céu. Eles defendem o regime democrático. O que é, senhor, que um membro do Ministério Público? O que é que um promotor quer fazer dentro da política? Assim, né? Eu deveria estudar mais sobre política, porque tem umas coisas que me intrigam. Mas tem tanta coisa que me intriga, eu não tenho tempo de estudar. Mas, enfim, sobre política, né? A política que é feita no Brasil hoje em dia não é uma política muito interessante do ponto de vista popular, tá? Do ponto de vista do povo, da população, da sociedade. Por quê? Porque acaba que muitas vezes a gente se vê, sei lá, obrigada a escolher um candidato porque a gente não conhece outros. Esse ano, para vereador, eu votei em pessoas que eu conheço e com quem eu convivi, com quem eu convivo, ou seja, pessoas que eu conheço, que eu sei da honestidade, que eu sei da capacidade e tal. E votei de coração aberto mesmo, tipo, vou votar nessa pessoa porque eu confio nela. Agora, eu vou garantir, não ganhou, tá? Meu candidato a vereador não ganhou, mas é uma pessoa que é meu amigo, que eu confio, que eu gosto. Agora, eu vou confiar que ele não iria mudar entrando na política? Primeiro ponto, né? De repente, será se ele ia desviar ali o caminho dele? Que ele vinha ali numa ordenzinha bem bacaninha e de repente ele desviava? Segundo ponto, essa coisa de não conhecer o candidato, né? De votar sem conhecer o candidato. Por exemplo, eu não conheço o Sarto. Aliás, nenhum dos candidatos a prefeito eu conheço. O único que eu conhecia, aqui em Fortaleza, né? O único que eu conhecia mesmo era o Célio. E aí eu votei nele, ele perdeu, mas eu votei nele. E aí muita gente me perguntou assim, tu vai votar para perder? Gente, não é uma competição. Entre eles existe uma competição, mas entre nós e eles não é uma competição. Não é quem vai votar no candidato que ganhou. Tem que votar no que for melhor para você. Aí pensa, um cara, promotor, que tem todo interesse em brigar exatamente contra essas coisas, né? Contra essa política partidária errada, fora de propósito,
contra esses institutos que ferem a democracia, que ferem a liberdade, vai se candidatar. Minha gente, qual é o know-how que ele ia ter? E tipo, seria um bom candidato, não tô falando da índole da pessoa. Eu tô falando do cargo que ele exerce que não combina com esse tipo de política exercida, entendeu? Então, assim, não seria interessante, sob nenhum ponto de vista, que ele viesse a concorrer a nenhum cargo público. Por isso, a vedação, tá? Receber auxílio ou contribuição a qualquer título ou pretexto, ressalvadas as exceções previstas em lei, tá? Gente, normalmente, os membros do Ministério Público, eles só recebem auxílios e contribuições vindas de lei, de alguma circunstância legal, tá? Nada além disso, por exemplo, um prêmio por merecimento, alguma coisa que seja voltada para o exercício da sua função, tá? Não pode receber nem de ninguém, né, de nenhuma pessoa comum do povo, e muito menos dos seus superiores hierárquicos ou de pessoas que têm um determinado interesse em receber alguma vantagem do Ministério Público, tá certo? Exercer durante o período de 3 anos a advocacia no juiz ou tribunal junto ao qual exercia suas atividades quando de seu afastamento da carreira. Deixou de ser promotor, se aposentou. Ou pediu para sair, vai que, né? Tem que passar 3 anos sem exercer a advocacia naquela cidade, naquele estado onde ele foi, ou vincular aquela comarca onde ele foi promotor, né? Por mais tempo. Por quê? Porque ele vai acabar dando de cara com processos onde ele mesmo fez a denúncia, onde ele mesmo fez parecer, onde ele atuou, então foi autor, foi, né? Então, assim, não faz sentido, tá certo, galera? Foi legitimado passivo, foi legitimado... Não vale a pena, tá certo? Então, para impedir, né, que tenha esse tipo de transtorno, que hajam essas dificuldades essas polêmicas, o ideal é que durante 3 anos ele fique afastado daquela comarca. Ah, Morgana, ele pode exercer em outros lugares? Pode sim, pode exercer em outro estado, pode exercer até em outras comarcas, desde que ele saiba que não tem nenhum processo dele tramitando naquela comarca. Aí, o que ele pode fazer? Ele vai lá, pede uma ficha, né? Pede um relatório para ver se o nome dele aparece como promotor em algum daqueles processos. Por quê, gente? Porque às vezes realmente não tem como saber, entendeu? É muito processo. Eu sei os meus processos, eu conheço. Quando eu olho o processo, eu lembro o que é? Sim, mas são muitos processos. Imagina um promotor, né? Se eu tenho muito mais de um promotor. Então, assim, coitado do promotor, né? Não é interessante. Mas ele vai lá, pede um relatório, descobre, né, o que aconteceu, se ele foi ou não, se ele esteve ou não vinculado àquela comarca de alguma forma, e aí espera 3 anos para poder advogar nela, ou procura outra comarca, né, gente? Fica mais fácil. Funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública e promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Tia Morgana já leu para vocês, vou até colocar aqui, porque aí fica aí gravado para vocês. Artigo 81 do CDC, o que são interesses difusos e coletivos, transindividuais, de natureza individual homogênea, né? Então, primeiro, promove a ação penal pública para crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, aqueles em que obrigatoriamente o Ministério Público tem que denunciar, e o de ação penal pública condicionada, quando se condiciona a vítima vir fazer ai, meu Deus do céu. Fazer, não é denúncia, o termo que eu quero, fazer como se fosse boletim de ocorrência, denúncia, a representação, certo? Então, para todos os crimes em que haja, né, em que seja ação penal pública, o Ministério Público tem que promover, e é ele quem promove obrigatoriamente, privativamente, tá? E promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Já falei dos interesses difusos e coletivos. Patrimônio público são para proteção de todos os patrimônios, né, de todas as coisas que sejam do público, ou seja, que pertençam à sociedade, ou tombadas, né, pelo patrimônio público, ou de certa forma pertencentes a toda a coletividade, no caso das praias, as áreas de preservação ambiental, né,
Pantanal, a Amazônia, né? Tudo isso. E culminando com o meio ambiente também, né? Com essa questão, não apenas de meio ambiente lato sensu, Amazônia, Pantanal, as chapadas e tal, mas estrito sensu também, né? Circunstâncias de uma empresa que esteja poluindo muito, esteja, né, soltando dejetos, aquela história lá da barragem que rompeu, meu Deus, Brumadinho, né? Da barragem que rompeu em Brumadinho, o Ministério Público tem que acionar o judiciário para poder pedir as indenizações, né? É matéria do Ministério Público, porque foi um crime ambiental, além de tantos outros crimes, né? Foi um crime ambiental e outros crimes, né? Sabemos disso. Ele pode ser autor, ele pode ser substituto processual e ele pode ser fiscal da ordem jurídica atuando como custos legis. Já falei do custos legis, que é quando ele atua como fiscal da ordem jurídica. Às vezes ele é chamado para saber se o processo está seguindo seu regular andamento, para saber se as prerrogativas estão sendo obedecidas, se os direitos humanos estão sendo afetados de alguma forma, se há algum tipo de ingerência com relação a uma criança, a uma pessoa idosa, até um hipossuficiente, né, uma pessoa mais fraca na relação jurídica. Como autor, né, nas circunstâncias... Cadê? Deixa eu ler aqui. Deixa eu botar aqui na Constituição. Ah, meu Deus, fica travando a minha internet, gente. Cadê? Garantias. Ah, nem falei das garantias. Ó. Além das funções que eu falei, tem outras funções no artigo 129, tá? Deixa eu ver. Membros. Não, gente, não tem. Aqui na Constituição não tem, tá? Mas ele atua como autor, substituto processual e fiscal da ordem jurídica, substituto processual lá no CPC. Aí a gente vai para o CPC. Onde está você, CPC? Não está aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu e a mania que eu tenho de não deixar as coisas abertas, né? Também fico um monte de aba aqui. Eu fico doidinha olhando esse monte de aba aqui. Bonita. Cadê? Só um instante, galera. Havendo substituição processual, o substituto poderá intervir como assistente litisconsocial. Aí tem os casos de assistência e tem os casos de... que a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre substituição processual, tá? Então, eu não vou me alongar nisso não, tá certo? Beleza, galera? Sim, continuando, cadê? Pronto. Nós temos também a Defensoria Pública. Tá certo? Gente, a Defensoria Pública, né, está incumbida de assistir juridicamente de forma integral e gratuita, vou destacar aqui, de forma integral e gratuita, em todos os graus de jurisdição e da administração pública, tanto em juízo quanto fora dele, as pessoas que não puderem pagar honorários advocatícios sem se privar das quantias necessárias à sua subsistência ou à subsistência de sua família. Estou falando da materialização do acesso à justiça. Galera, para mim, a Defensoria Pública é um dos órgãos também, né, mais importantes, tá certo? É um dos órgãos mais importantes de todas as funções essenciais da justiça, no sentido de que ela protege os hipossuficientes, ou seja, faz com que eles não fiquem impedidos de exercerem o seu acesso à justiça, o acesso à justiça pleno, chegar no órgão jurisdicional e ser atendido por alguém de lá
No caso, ele não vai chegar na Defensoria Pública achando que é o fórum, né? O assistido. Ele vai chegar na Defensoria Pública para encontrar um advogado que vai auxiliá-lo a fazer o seu processo, entrar com a sua ação, atuar de forma célere, de forma ordenada, para que ele consiga ter esse pleno acesso à justiça, tá certo? Gente, esse foi o primeiro vídeo, eu volto com a segunda parte, o segundo vídeo, né? Continuando falando sobre Defensoria Pública, tá bom? Até já!